Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao ADT. Está começando o terceiro episódio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, Lei 9.985. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para o algoritmo das nossas plataformas entender que nosso conteúdo é de grande relevância. Bora começar? Artigo 14. Constituem o grupo de unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidades de conservação. Inciso 1. Área de proteção ambiental. Inciso 2. Área de relevante interesse ecológico. Inciso 3. Floresta nacional. Inciso 4. Reserva extrativista. Inciso 5. Reserva de fauna. Inciso 6. Reserva de desenvolvimento sustentável e, inciso 7, reserva particular do patrimônio natural. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso e dos recursos naturais. Parágrafo 1º. A área de proteção ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de proteção ambiental. Parágrafo 3º. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Parágrafo 4º. Nas áreas sobre a propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. Parágrafo 5º. A área de proteção ambiental disporá de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Artigo 16. A área de relevante interesse ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Parágrafo 1º. A área de relevante interesse ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico. Artigo 17. A floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Parágrafo 1º. A floresta nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. Nas florestas nacionais, é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam, quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e plano de manejo da unidade. Parágrafo 3º. A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. Parágrafo 4º. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 5º.
A Floresta Nacional disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da unidade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. Parágrafo 6º. A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou município, será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. Artigo 18. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Parágrafo 1º. A reserva extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme o disposto no artigo 23 desta lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. A reserva extrativista será gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Parágrafo 3º. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Parágrafo 4º. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, as condições e restrições por este estabelecidas e as normas previstas em regulamento. Parágrafo 5º. O plano de manejo da unidade será aprovado pelo Conselho Deliberativo. Parágrafo 6º. São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. Parágrafo 7º. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista, conforme o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. Artigo 19. A reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Parágrafo 1º. A reserva de fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. Parágrafo 3º. É proibido o exercício de caça amadorística ou profissional. Parágrafo 4º. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre a fauna e regulamentos. Artigo 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Parágrafo 1º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por estas populações. Parágrafo 2º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas,
de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no artigo 23 desta lei e em regulamentação específica. Parágrafo 4º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Parágrafo 5º. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições. Inciso 1. É permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Inciso 2. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, a melhor relação das populações residentes com o seu meio e a educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, as condições e restrições por este estabelecidas e as normas previstas em regulamento. Inciso 3. Deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação e, inciso 4, é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais de regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao plano de manejo da área. Parágrafo 6º. O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e de corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da Unidade. Artigo 21. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Parágrafo 1º. O gravame de que trata este artigo constará do termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição do Registro Público de Imóveis. Parágrafo 2º. Só poderá ser permitida, na reserva particular do patrimônio natural, conforme se dispuser em regulamento, inciso 1, a pesquisa científica, inciso 2, a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 3º. Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário da reserva particular do patrimônio natural para a elaboração de um plano de manejo ou de proteção e de gestão da unidade. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio do SNUC, Lei 9.985. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante. Até a próxima. Falou, um forte abraço.